Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Foco Tributário, e se você está acompanhando essa nossa jornada, publicando um vídeo por dia ao longo de um ano, certamente já me ouviu falar a respeito do GETAP, o Congresso Brasileiro de Gestão Tributária na Administração Pública, que agora em outubro de 2019 chegou à sua quinta edição e é sempre realizado aqui em Salvador. Inclusive a data do próximo GETAP já está programada, e se você é da área pública ou então trabalha numa entidade do Sistema S, dá uma conferida no site getap.com.br e você já vai conferir lá a programação para o ano que vem. Agora, olha, a gente precisa lembrar que ao falar de gestão tributária na administração pública, tem vários temas cuja abordagem acaba sendo relevante para qualquer tipo de empresa que lida com a questão tributária. As empresas privadas, as entidades privadas sem fins lucrativos são igualmente interessadas em alguns temas que a gente aborda ali. E eu quero compartilhar um trecho de uma palestra que eu fiz agora na quinta edição do GETAP e que diz respeito à gestão tributária de contratos e convênios. Mas o nome que a gente deu para essa abordagem específica foi Cláusulas Contratuais Relevantes para uma Gestão Tributária Eficiente. A ideia foi falar sobre como o contrato pode contribuir no processo de apuração e recolhimento, especialmente daqueles tributos incidentes na fonte. E olha, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque dessa maneira você nos incentiva a continuar nesse projeto, compartilhando conhecimento todos os dias. Dá uma conferida nesse trecho e posta os seus comentários, as suas dúvidas, para que a gente possa interagir ainda mais. Agora, a situação similar que a gente vai tratar nesse momento envolve a contratação de microempreendedor individual para prestação de serviços. E ao tratar dessa operação, a gente precisa lembrar que os microempreendedores individuais eles são tratados de maneira híbrida na legislação tributária. Se tem uma pergunta difícil de responder quando a gente fala de MEI, é se o MEI é pessoa física ou é pessoa jurídica. Porque ao mesmo tempo que a palavra individual remete à ideia de indivíduo, a gente tem o MEI, por exemplo, inscrito no CNPJ, característica típica de uma pessoa jurídica. E a gente vai ver que, apesar de ele ter CNPJ, há casos em que a sua prestação de serviços é hipótese de incidência de tributo como se ele fosse pessoa física. O que eu preciso considerar? O mais importante é o que a gente afirma no final da tela. O MEI não pode exercer qualquer atividade, mas apenas aquelas que estão listadas no anexo 11 da resolução número 140 de 2018. E aqueles que desejarem vão encontrar lá no final do livro, na página 797 até a página 805, um pedaço desse anexo 11. É que esse anexo 11 ele é tão extenso que a gente não viu utilidade de colocá-lo todo aí no livro, na medida em que o que é importante para a gente nesse anexo é só aquilo que envolve prestação de serviços. É que eu não cogito de reter INSS sobre compra de produtos. Então, aquilo que é prestação de serviço executado por MEI, eu vou considerar como relevante. E no caso do nosso enfoque, a ênfase que a gente quer dar não é somente a incidência do INSS, mas é algo muito maior. Eu não posso contratar um microempreendedor individual para prestar um serviço que não esteja vinculado a essas atividades aí descritas. E, nesse sentido, a gente pode afirmar muitas entidades, tanto públicas quanto privadas, ignoram esse fato. Há uns meses atrás, no mês de março desse ano especificamente, eu estive em Vitória do Espírito Santo e encontrei um cliente na turma que nós realizamos lá, que espontaneamente ele narrou que tinha um MEI contratado para prestar serviços de fisioterapia. Conhecendo um pouco esse anexo, embora eu não tenha decorado ainda todas as atividades, eu já sabia que fisioterapia, assim como as profissões regulamentadas de uma maneira geral, não são ocupações permitidas ao MEI. Então eu sabia que era uma situação irregular. Coincidentemente, há cerca de 2 semanas, eu estive no interior de Goiás ministrando um curso para uma empresa privada e lá eles narraram ter exatamente a mesma situação. Um MEI que estava prestando serviços de fisioterapia. A nossa conclusão é de que se trata de uma situação irregular, mas é uma situação que eu preciso evitar,
adotando uma prática semelhante àquela que a gente viu para o optante do Simples Nacional. Até porque o MEI é uma espécie de optante do Simples também. Só que aqui o contexto é um pouco diferente, porque ao contratar MEI para prestação de serviços, e ele exercendo uma atividade irregular, eu vou ter outras consequências para mim enquanto contratante. Por isso que a cláusula que a gente está sugerindo, para constar tanto do edital quanto do contrato, vai nessa direção. Considerando tratar-se de contratação de serviço que não se enquadra nas ocupações permitidas ao MEI, conforme previsto no anexo da resolução, a licitante com este perfil, que eventualmente venha a ser contratada, não poderá se beneficiar do regime denominado CIMEI, que é o Simples do MEI, em decorrência da sua exclusão obrigatória prevista lá na Lei Complementar número 123 de 2006. Uma cláusula dessa natureza serve para que, após a contratação, aquele contratado irregularmente enquadrado como MEI, ele seja instado, ele seja forçado a solicitar a exclusão desse regime.